Olá pessoal, saudações! Hoje no canal mais primitivo da Química Mundial, eu vou fazer uma regravação de uma aula de introdução à Química Orgânica, já feita há alguns meses atrás, mas devido à péssima qualidade na gravação, eu vou refazer ela por completo. Se liga aqui, vamos tocar em Química Orgânica, falar de Química Orgânica nesse assunto pela primeira vez. Vamos imaginar assim, olha só, como surgiu essa denominação Química Orgânica? Olha, por volta de 1977, século XVIII, um alemão de sobrenome Bergmann, ele resolveu, para facilitar o estudo da química, dividir a química em duas frentes. Uma iria se chamar química inorgânica e outra, segundo Bergmann, química orgânica. Para Bergmann, a química inorgânica seria a parte da química que iria estudar os compostos derivados do reino mineral, derivados dos minérios, das rochas, de seres inanimados. Então, tudo que fosse derivado de um minério seria considerado inorgânico e seria estudado na química inorgânica. Já para Bergmann, a química orgânica seria a parte da química que estuda os compostos derivados de seres vivos. Por exemplo, ureia, que é bem conhecida, a gente encontra na urina dos mamíferos, ser vivo. Celulose, a gente tira dos vegetais, de árvores, ser vivo. Então, compostos que são derivados de seres vivos serão considerados orgânicos e farão parte da química orgânica. Então, só para distinguir, a inorgânica estuda os compostos derivados do reino mineral, enquanto a química orgânica estuda os compostos derivados dos seres vivos. Para dar sustentação a essa teoria de Bergmann, um discípulo dele, chamado de Berzelius, criou a teoria da força vital, ou vitalismo. Essa teoria de Berzelius, o vitalismo, ela serviu para dar sustentação a essa divisão da química aqui. Segundo Berzelius, era necessária uma força maior, ou seja, a vida, para que houvesse a síntese de compostos orgânicos. Por exemplo, uma rocha não tinha vida. Então não tinha como essa rocha sintetizar compostos orgânicos. Nós, seres humanos, temos vida. Por isso temos a capacidade de sintetizar compostos orgânicos. Era isso que queria dizer a teoria da força vital ou vitalismo. Mas um aluno de Berzelius derrubou essa teoria do vitalismo e também derrubou essa divisão da química nesses conceitos que aqui estavam. Por exemplo, esse aluno fez a síntese da ureia. O nome dele era Friedrich Röller, um alemão que conseguiu, através do aquecimento do cianato de amônio, um sal inorgânico, cianato de amônio, sal inorgânico, aqueceu e apareceu a ureia, um composto orgânico. Ou seja, Röller sintetizou um composto orgânico a partir de um sal inorgânico. Ou seja, o sal era um minério, era química inorgânica, derivado de minério. Então não tinha vida. Como ele conseguiu sintetizar a ureia? Então, um composto orgânico foi obtido a partir de um composto inorgânico. Então não haveria mais a necessidade da vida para que ocorresse a síntese dos compostos orgânicos. Caiu todas essas definições. Surgiu o novo conceito de química orgânica proposto por Kekulé em 1858. Então, para tentar organizar agora a química orgânica, Kekulé vai e diz que a química orgânica hoje é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos que contêm o elemento carbono. Então, um novo conceito. Parte da química que estuda praticamente todos os compostos com o elemento carbono é o novo conceito de química orgânica. Mas cuidado, existe na química orgânica chamados compostos de transição. Tem carbono, mas não é orgânico. Uma coisa é certa, se o composto for orgânico, ele tem carbono na sua estrutura. Então, todo composto orgânico tem carbono. Mas nem todo composto que tiver carbono vai ser orgânico, tem que ficar atento a isso. São chamados compostos de transição. Eles apresentam carbono na sua estrutura, mas são estudados na química inorgânica, são compostos inorgânicos. Por exemplo, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio, o carbonato de cálcio, entre outros, contém carbono,
mas são inorgânicos, são chamados compostos de transição. Então se liga nisso. Como um novo conceito de química orgânica diz, é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico carbono, o que é orgânico vai ter carbono, mas não necessariamente tudo que tiver carbono vai ser orgânico, beleza? Elementos organógenos. Os elementos organógenos são os elementos que aparecem com maior frequência na constituição dos compostos orgânicos. Os mais frequentes são, lembra dessa siglazinha, CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os elementos que aparecem com maior frequência na composição dos compostos orgânicos. Não quer dizer que só tenha esses 4 elementos. Eu posso encontrar enxofre, fósforo, halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. Pode ser encontrado, só que em menor quantidade. A maior parte dos compostos orgânicos são formados por esses elementos. Beleza? Vamos ver a quantidade de ligações que esses elementos mais comuns e os outros que podem aparecer, podem realizar na estrutura de um composto orgânico. Olha a mágica. Feito a mágica aqui, gente, é importante conhecermos o número de ligações que cada elemento químico, os mais comuns na química orgânica, aqueles que aparecem mais raramente, podem fazer, porque às vezes você tem que completar alguma estrutura para poder responder uma questão. Então observa aqui, os organógenos e os outros que aparecem com menor frequência. Eu organizei na tabela da 5 maneiras. Tem aqui os principais elementos, elétrons na última camada, número de ligações covalentes comuns e número de ligações covalentes coordenadas, aquelas antigamente chamadas de dativas. Olha só, primeiro vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio, que é da família 1A, por ser da família 1A, ele só apresenta um elétron de valência. Se eu for escrever o esquema de Lewis dele, é o hidrogênio com seu respectivo elétron. Se eu for escrever a fórmula eletrônica, no caso, o esquema de Lewis, é só ele, com a única ligação que ele pode fazer. Então, o hidrogênio, por só ter um elétron na última camada, realiza só uma ligação covalente normal, ou seja, o número de ligações covalentes que ele pode fazer é 1. Ele é o chamado elemento monovalente, só pode fazer uma ligação. Coordenadas, ele não faz nenhuma ligação. Já o carbono, que é da família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência dele. A fórmula eletrônica de Lewis dele poderia representar assim, o carbono com seus 4 elétrons, ou a fórmula estrutural com suas 4 ligações. Vocês vão ver nos postulados de Kekulé que o carbono sempre faz 4 ligações, ele é tetravalente. Então o carbono vai ter que sempre realizar 4 ligações covalentes normais, coordenadas nenhuma. Então carbono, elemento tetravalente. Nitrogênio e fósforo são da família 5A. Se são da família 5A, possuem 5 elétrons na última camada. Para adquirir o octeto, a estabilidade, 5 para 8, faltam 3. Eles vão ter que fazer 3 ligações covalentes normais. Mas aí sobra um par que eles conseguem fazer, se for necessário, uma ligação coordenada dativa ou dativa. Então, por exemplo, nitrogênio, na configuração eletrônica dele, pela fórmula de Lewis, poderíamos escrever ele assim. O fósforo, da mesma forma, que é da mesma família. Estruturalmente, são 5 para 8, 3 ligações. Poderíamos esquematizá-los, assim. Então, ligações covalentes normais, 3 ligações covalentes normais, eles poderiam falar, são trivalentes. Mas, como sobra um par disponível de elétrons aqui, esse par disponível pode realizar a ligação coordenada. Então, em termos de ligação coordenada, eles conseguem fazer uma ligação coordenada. Beleza? Oxigênio e enxofre, família 6A. Se é da família 6A, 6 elétrons na última camada. 6 na última camada. Para atingir o octeto, faltam 2. Vamos fazer 2 ligações covalentes normais. Então, eles apresentam a seguinte fórmula eletrônica. Olha só. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Enxofre, 6 elétrons na última camada. Aconselho que vocês escrevam ele nessa disposição. De maneira eletrônica e de maneira estrutural. Olha só.
fazem duas covalentes. Duas covalentes. Então, número de ligações covalentes, só duas. Mas observe, o oxigênio sobrou 2 pares aqui, o enxofre 2 pares aqui. Cada par é responsável por uma ligação coordenada. Então, as ligações coordenadas também do oxigênio e do enxofre são duas. Os halogênios família 7A possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, todos esses elementos aqui, flúor, 7 elétrons na camada de valência. Cloro, 7 elétrons na camada de valência. Bromo, 7 elétrons na camada de valência. Iodo, 7 elétrons na camada de valência. Está aí a fórmula eletrônica de Lewis. Estrutural, apenas uma ligação covalente normal, eles podem fazer. Se tem 7 para 8, só falta uma ligação para adquirir a estabilidade, adquirir o octeto. Então, ó, eles são monovalentes no quesito ligação covalente normal. Então, ligação covalente normal, cada halogênio só pode fazer uma. Mas cada halogênio possui 3 pares de elétrons disponíveis. Cada par de elétrons disponível é responsável por uma ligação coordenada. Então, em termos de ligação coordenada, eles fazem 3. Beleza? Então, é muito importante conhecermos os tipos de ligações que esses elementos fazem. Vamos para os postulados de Kekulé. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, chegamos nos postulados fundamentais da química orgânica. Os famosos postulados de Kekulé. Só são 3 e bem simples de entender. Olha, segundo Kekulé, o carbono tem tetravalência constante. O que quer dizer com tetravalência constante? O carbono sempre tem que realizar 4 ligações. Não vai existir um carbono na estrutura com 3 ou com 5. O carbono sempre realiza 4 ligações. Primeiro postulado de Kekulé, tetravalência constante. Segundo postulado, igualdade de valência. Ó, as 4 ligações do carbono, se elas forem ligações do tipo sigma, as 4 ligações do carbono são iguais entre si. Tanto é que eu escrevi a mesma estrutura aqui, o clorometano, mudando apenas o cloro de posição, e mesmo assim eu tenho a mesma substância, porque as 4 ligações são iguais entre si, desde que eles sejam ligações do tipo simples, beleza? E o encadeamento. O carbono é um átomo de raio pequeno que faz 4 ligações e tem uma facilidade de se ligar a outros elementos. E entre si, em até 4 direções. O carbono tem a capacidade de se ligar entre carbonos em até 4 direções. Consequentemente, eles têm a facilidade de formar cadeias carbônicas, ou normais ou ramificadas, abertas ou fechadas. Então, o carbono tem a capacidade de se ligar entre si, formando as cadeias carbônicas. Um aumento de um carbono na estrutura em qualquer direção, você cria um composto novo. Tanto é, graças a esse encadeamento que o carbono tende a sofrer, a química orgânica é a maior parte da química. Hoje são conhecidos mais de 18 milhões de compostos orgânicos diferentes. Com as sínteses orgânicas, a cada dia se produz um composto novo, pois simplesmente se aumenta um átomo de carbono, em qualquer lugar dessa cadeia já cria uma nova substância. Comparado com a química inorgânica, que tem pouco mais de 200 mil, nós temos 18 milhões aproximadamente de compostos orgânicos diferentes. Então, postulados fundamentais, não esquece, são os postulados de Kekulé. Tetravalência constante, o carbono sempre faz 4 ligações. Igualdade de valência, essas 4 ligações, sendo simples, são iguais entre si. E o encadeamento, a facilidade que o carbono tem em formar cadeias carbônicas. Beleza? Vamos classificar os carbonos sp3. Olha a mágica. Feita a mágica aqui, gente, vamos para a classificação dos carbonos sp3. Olha só, esse tipo de classificação foi criada apenas para carbono com hibridação sp3. O que é um carbono com hibridação sp3? Para ficar mais fácil de conhecer, o carbono sp3 é aquele carbono que só tem ligações simples. Então, quando se criou essa classificação, foi para os carbonos com as 4 ligações simples. Só que hoje em dia é comum você encontrar exercícios onde o pessoal classifica até os outros carbonos hibridizados, sp2 e sp, beleza?
Mais na frente eu vou até tratar de hibridação com vocês. Mas vamos aqui só na classificação dos carbonos. Olha como é fácil. Quanto à classificação, o carbono pode ser do tipo primário. O que é um carbono do tipo primário? É um carbono que só realiza uma ligação com outro átomo de carbono. Então, um carbono que só se liga a um outro carbono é primário. O carbono secundário é um carbono que faz ligações com dois outros carbonos. O que me interessa é carbono na ligação. Um carbono que se liga a dois outros carbonos é um carbono secundário. O carbono terciário, usando a lógica, como o carbono pode fazer até 4 ligações, o carbono terciário é um carbono que consegue se ligar a 3 outros átomos de carbono. E por fim, o carbono quaternário, que é o carbono que realiza todas as suas 4 ligações com 4 outros átomos de carbono. Olha como é fácil. Vamos aplicar aqui nessa estrutura plana, usando a seguinte simbologia: P para primário, S secundário, T terciário e Q de quaternário. O que me interessa é o número de ligações com carbono. É apenas o que interessa. Observando esse carbono da extremidade, ele só consegue fazer uma ligação com esse carbono. Ele só se liga a um carbono apenas. Então, esse carbono da extremidade é um carbono do tipo primário. Realiza apenas uma ligação com outro carbono. Esse também aqui embaixo, a extremidade, só consegue se ligar a esse carbono. Então, esse também é do tipo primário. Mas esse carbono aqui, ele consegue fazer ligações com esse carbono e com esse carbono. Ele se liga a 3 outros carbonos. Então, esse daqui é dito do tipo terciário. Esse carbono, a quantos outros carbonos ele se liga? Observa, aqui é oxigênio, não vale. Ele só se liga a um carbono, que é esse que está aqui, com CH. Esse daqui, se só se liga a um carbono, ele é um carbono do tipo primário. Liga-se apenas a um outro átomo de carbono. Continuando, ó, na extremidade aqui um carbono que só consegue fazer ligação com esse carbono. Então ele é dito primário. Já esse carbono aqui consegue se ligar a esse carbono e a esse daqui se liga a 2 outros carbonos. Então esse aqui é dito carbono secundário. Esse carbono aqui consegue se ligar a esse carbono aqui, ao de baixo, e a esse carbono aqui. Aqui o oxigênio não conta. Liga-se a 3 outros carbonos diferentes, então é um carbono do tipo terciário. Aqui, ó, na extremidade aqui em cima, esse carbono de cima só se liga nesse de baixo. Então ele é do tipo primário. Normalmente os carbonos de extremidade são primários. Olha só, extremidade, liga-se apenas a esse carbono, primário. Liga-se apenas a esse, primário. Liga-se apenas a esse, primário. Mas observe isso aqui, ó. Liga a esse carbono, a esse e a esse. Liga-se a 4 carbonos diferentes. São carbonos quaternários. Às vezes o exercício pede só que você faça a identificação. Às vezes ele pede a quantidade de cada um. Você identifica, conta e assinala a alternativa com a quantidade correta. Por exemplo, se nos pedisse aqui a quantidade de primários, secundários, terciários e quaternários, identifica, depois conta. Primários, vamos marcar para não esquecer de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos primários. Secundários, só temos um secundário. Terciário, temos um aqui, outro aqui, temos 2. E quaternário, só temos um carbono. Então você tanto identificou, classificou os tipos de carbono, quanto tem a quantidade e pode assim assinalar a alternativa correta cobrada na questão. Vamos agora para os tipos de ligações que podem existir entre um carbono e outro carbono. Olha a mágica. Feita a mágica, gente, ó, eu tenho as seguintes ligações entre carbonos. Eu vou ter a chamada ligação do tipo simples quando ocorrer apenas o compartilhamento de um par de elétrons entre os dois carbonos, ou seja,
cada carbono forneceu um elétron para a formação do par compartilhado. Pode ser representado assim de maneira eletrônica ou de maneira estrutural. Essa é chamada ligação do tipo simples. Eu posso ter também entre os carbonos a ligação do tipo dupla, onde cada carbono usa 2 elétrons para a formação dos 2 pares compartilhados. Ó, esse carbono forneceu 2 elétrons, esse outro forneceu 2 elétrons. Tá aqui a ligação dupla representada de maneira eletrônica ou ela representada de maneira estrutural. E eu tenho também a ligação tripla. Na ligação tripla, cada carbono fornece 3 elétrons para formar os 3 pares compartilhados. Ó. Esse carbono forneceu 3, esse forneceu 3, está aqui os 3 pares compartilhados. Representados de maneira eletrônica e de maneira estrutural. É a chamada ligação do tipo tripla. Essas ligações possuem comprimentos diferentes. A mais longa é a simples. Ela tem um tamanho de 1,54 angstroms. Só para ter ideia, 1 angstrom é aproximadamente 10 a menos 10 metros. É isso aqui, se não me engano. 10 a menos 10 metros. É uma coisa muito pequena. Então, uma ligação simples entre carbonos mede 1,54 angstroms. A dupla, ela já é mais curta. Os átomos de carbono já se aproximam mais. Então, ela já mede 1,34 angstrom. E a tripla ela é mais curta ainda. Ela mede 1,2 angstrom de comprimento. Então, entre os carbonos, ou eu vou ter ligação do tipo simples, ou ligação do tipo dupla, ou ligação do tipo tripla. Beleza? Vamos para frente. Opa, voltei para mais uma informação. Ó. Intimamente, eu ainda posso identificar cada ligação entre os carbonos. Olha como é fácil. A ligação do tipo simples sempre será do tipo sigma. Então, toda ligação simples que você encontrar entre carbonos ou entre carbono e outro elemento, for ligação simples, é sempre ligação do tipo sigma. Então, a simples, ela é sempre sigma. Quando você tiver a ligação dupla, na dupla ligação, uma delas é uma ligação do tipo π e outra é do tipo sigma. A professora de cima é π, é de baixo é sigma? Não, isso é aleatório. O que importa é que você classifique uma sigma e uma π. Então, toda vez que a ligação for do tipo dupla, você tem que contabilizar que existe uma ligação π e uma ligação do tipo sigma. Beleza? E quando chegar a tripla, você tem que considerar o seguinte, que da tripla, 2 são π e uma apenas sigma. Viu ligação tripla? 2 π e só uma sigma. Então, ó, 2 π's e uma sigma. Isso é a classificação de maneira mais íntima de cada ligação entre os carbonos. Então, não se esquece. Toda ligação simples é sempre do tipo sigma. Viu? A simples contém uma sigma. Viu a dupla? Uma é π, outra é sigma. E viu a tripla? 2 são π's e outra é sigma. Tem que saber disso porque em questões pode ser exigido que vocês contabilizem quantas ligações sigmas e π existem na estrutura. Olha só, vamos fazer um exemplo rápido. Olha a mágica. Olha, pessoal, uma aplicação bem simples da contabilização de ligações sigmas e π na estrutura. Olha só. Qual é o número de ligações sigmas e π na estrutura abaixo? Tem aqui a estrutura. Quando você já tem experiência, você vai olhando para a estrutura e já vai contando. Por exemplo, eu sei que o carbono faz 4 ligações, é tetravalente. O hidrogênio é monovalente, só faz uma ligação. Então aqui eu já tenho 3 ligações simples com o carbono, são 3 sigmas, vou contando. Com mais uma aqui, 4, e assim vai. Com mais experiência, você faz direto. Mas se você está começando agora e tem dificuldade, faça o seguinte, quando pegar a estrutura, seja ela estrutural, do jeito que está aqui, ou conjugada, reescreva a estrutura de maneira mais plana possível, ou seja, de uma forma que você visualize todas as ligações existentes na estrutura. Então, por exemplo, olha como é que eu posso fazer para visualizar todas as ligações. O hidrogênio é monovalente, faz ligação simples com o carbono. Então aqui eu escrevo assim, ó, um carbono
ligado a 3 hidrogênios via ligação simples. Simples aqui, carbono e hidrogênio de novo, simples. Aqui, ó, a dupla. Carbono e hidrogênio, simples. Aqui, ó, simples, carbono. Ramificação, carbono e 3 ligações com hidrogênio. São 3 ligações do tipo simples. Aqui embaixo, ó, carbono e 3 ligações do tipo simples com hidrogênio. Simples, carbono, tripla ligação, carbono simples, carbono dupla com oxigênio. O oxigênio é bivalente, fez uma ligação com o oxigênio, com o carbono, perdão, e a outra com o hidrogênio. Ó, agora eu estou visualizando todas as ligações, só é identificar. Então, bora lá. Toda ligação simples é sempre o quê? Sigma, simples. Sigma, 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 sigma. Simples, sigma. Na dupla, uma é pi e outra é sigma. Simples, sigma, simples, sigma. Parece um mantra, ó. Simples, sigma, simples, sigma, simples, sigma, simples, sigma, simples, sigma, simples, sigma, simples, sigma. Chegou na tripla. Na tripla são 2 pi e só uma é considerada sigma. Efetuadamente, normalmente é a do meio, mas você pode considerar qualquer um. Simples, sigma, dupla, pi e sigma. Simples, sigma, simples, sigma. Identificamos. A questão não quer só a identificação, ela quer um número. Então, quantas sigmas e quantas pis? Contagem é importante você marcar, para não esquecer de contar, ou então não contar 2 vezes. Um a mais ou a menos, você vai perder a questão. Então, eu vou contar logo as sigmas e vou marcar, ó, sigmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ligações sigmas. Acho que eu não esqueci de ninguém. Pi normalmente tem menos, porque vão estar onde tem as duplas ou as triplas. Localiza onde tem dupla ou tripla, tá aqui, ó. Já vi uma pi aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ao todo, nessa estrutura, eu tenho 26 ligações. 22 são do tipo sigma e 4 são do tipo pi. Ligações sigmas, elas são mais fortes. As ligações π, elas são mais fracas. Ó, eu vou mostrar para vocês como é o surgimento da ligação sigma, como é que a ligação π vai surgir. Olha a mágica. Pois bem, pessoal, olha só. Vamos ver intimamente o que é uma ligação do tipo sigma. A ligação sigma é uma junção linear, segundo o mesmo eixo, de orbitais atômicos. Para isso é bom lembrar, lá na primeira série, em atomística, nós estudamos lá os orbitais atômicos com suas respectivas fórmulas. Por exemplo, os que nós vamos usar normalmente aqui no ensino médio é mais o S e o P. Ó, o orbital S a gente representa por uma esfera e o P pelo haltere, os lóbulos. Então, quando eu tiver uma representação de uma junção desses orbitais atômicos iguais ou diferentes, em cima de um único eixo imaginário, eu tenho o que nós chamamos de ligação do tipo sigma. Por exemplo, olha só, vamos imaginar, tem um eixo imaginário aqui. Em cima desse eixo, vamos imaginar que eu vou unir um orbital do tipo S a outro orbital do tipo S. Ó, a união deles aqui, o chamado overlap. Esse overlap aqui, ó, ocorreu em cima de um único eixo. Se essa junção de orbitais ocorreu linearmente em cima de um único eixo, essa ligação aqui é do tipo ligação sigma, que seria o S no alfabeto grego. E a sigma ela é classificada de acordo com os orbitais que se juntaram para formá-la. Aqui eu usei orbital do tipo S e orbital do tipo S. Então, essa sigma é a sigma do tipo SS. Então, o nome da sigma é o nome dos orbitais que se uniram para formar. Outra situação, um eixo imaginário
e vamos imaginar que em cima desse eixo nós fizemos a união do orbital S com o orbital do tipo P. Olha só, sempre o lado onde acontece o overlap, essa nuvem ela fica maior, ela fica mais inchada. Pode olhar que o lóbulozinho do P está maior do lado onde aconteceu o overlap. Isso acontece na realidade porque aumenta essa área. O local de maior chance de encontrar os elétrons está aqui. Então ele cresce, ok? Então aqui, ó, segundo o único eixo, teve a união de dois orbitais, então eu tenho uma ligação do tipo sigma. Sigma de que tipo? Esfera é S, lóbulozinho é P. A união entre um orbital S e um orbital P é a sigma SP ou PS. A outra, eixo imaginário, ó. Imagina esse eixo imaginário. Orbital P se uniu a outro orbital P. Olha só, o lado onde eu fiz o overlap, eu coloquei os lóbulos um pouco mais inchados, maiores. Essa sigma aconteceu segundo o mesmo eixo. Então é uma sigma, é lógico, segundo o mesmo eixo só pode ser sigma. E sigma de que tipo? Orbital P com orbital P. É a sigma PP. Então o nome da sigma decorre dos orbitais que se juntaram em cima de um único eixo imaginário para formá-la. Beleza? Então ligação sigma é uma junção linear de orbitais atômicos seguindo um único eixo. Beleza? Vamos para π. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, agora vamos para a ligação π. A ligação π ela é muito diferente da ligação sigma. Vamos pensar no conceito. A ligação sigma, junção linear de orbitais atômicos segundo um único eixo. Ok? E é uma ligação considerada forte. Já a ligação do tipo π é uma junção de orbitais apenas do tipo P, só ocorre com orbitais do tipo P, em eixos diferentes e paralelos, e é considerada uma ligação fraca, porque seus elétrons estão praticamente livres, é fácil romper essa ligação. Então olha só a π, junção de orbitais P em eixos diferentes e paralelos. Olha como é que eu represento. Um eixo, outro eixo. São eixos diferentes e são paralelos. Então, a π, orbital P, orbital P. Observe que ocorrem dois toques nos orbitais, mas que equivale apenas a uma ligação π. Não importa como estejam esses eixos, o que importa é que eles sejam eixos diferentes e paralelos. Dois eixos diferentes e paralelos. Orbital P, orbital P. Dois toques, mas que correspondem a apenas, e é sempre PP. Então você não precisa nem classificar, porque ela só vai ocorrer com orbitais do tipo P. São consideradas ligações fracas, porque basicamente o núcleo do átomo está aqui, e a ligação ocorre mais ou menos nessas regiões aqui, ó, formando como se fosse um ângulo de 90 graus com o núcleo. Estão livres esses elétrons, então é fácil romper uma ligação π. Já uma ligação sigma é mais difícil de romper. Olha outra informação importante. Em sala de aula, quando o professor vai representar uma estrutura orgânica a nível de orbitais, se ele desenhar esses eixos da ligação π, da forma que eu desenhei aqui bem juntinhos, vai gerar uma confusão nos alunos, eles não vão conseguir visualizar. Então, didaticamente em sala de aula, quando a gente representa uma estrutura a nível de orbitais, é muito comum o professor separar os eixos. Ó, coloca um eixo aqui e outro aqui. Ó. São eixos diferentes e continuam paralelos. Orbital P, o lóbulo, orbital P. A π não são dois toques, então nós representamos os dois toques, fazendo essas duas ligações. Então isso aqui abre mais a molécula, fica mais fácil de você visualizar as outras ligações na estrutura. Mas continua sendo a chamada ligação π, em eixos diferentes e paralelos, e só ocorre com orbitais do tipo P. Beleza? Vamos para frente. Olha a mágica. Feita a mágica, gente, agora vamos falar da hibridação do carbono. Olha só, hibridação é um fenômeno que ocorre o seguinte, uma mistura de orbitais atômicos
para o surgimento de um orbital híbrido que tem uma capacidade de ligação maior do que os antigos orbitais no estado fundamental, no estado de menor energia. Esse fenômeno muitas vezes é necessário ocorrer no átomo para que um certo tipo de molécula possa existir. Então, o carbono, para formar compostos orgânicos, ele tem que sofrer hibridação. Para ser exato, 3 tipos de hibridação: a sp3, a sp2 e a sp. Aqui no nosso canal tem uma aula sobre hibridação. Se eu não me engano, é a aula de número 141, lá em ligações químicas. Procura essa aula 141, que você vai ver a hibridação, passo a passo. Aqui nós vamos mais nas dicas, nos macetes. Olha só, se liga nos tipos de hibridação. Lembrando, hibridação ou hibridização, misturas de orbitais. Essa mistura faz o quê? Ocasiona um aumento no número de ligações que o átomo pode realizar. Olha só para você ter ideia. O carbono no estado fundamental, ele só tem 2 elétrons desemparelhados. Então ele só poderia fazer 2 ligações. Mas eu acabei de comentar nessa aula de hoje que o carbono é tetravalente. Ele faz sempre quantas ligações? 4. Por que ele consegue fazer essas 4 ligações? Porque ele promove uma mistura de orbitais, uma hibridização, e com isso ele cria um novo orbital com uma capacidade de ligação maior. Por isso que ele consegue fazer as 4 ligações graças à hibridação. Vamos ver cada um dos tipos bem devagar. Olha só. Primeiro tipo de hibridação que o carbono, vou mostrar para vocês, é a hibridação do tipo sp3. O nome sp3 já nos dá uma dica dos orbitais que foram misturados para que ocorresse o surgimento desse híbrido. Ocorreu a mistura de um orbital s com 3p. Essa mistura de um orbital s com 3p cria o híbrido sp3. Esse híbrido sp3 ele é característico dos carbonos que apresentam apenas ligações simples. Encontrou um carbono que só tenha ligações simples, ligação simples, ele é sempre sp3. Esse carbono só com ligação simples, ele misturou um orbital s mais 3 orbitais do tipo p. Um s com 3p misturados cria o seguinte híbrido que corresponde a uma figura tridimensional no formato de um tetraedro regular. O quadro é plano, não dá para desenhar em 3D, mas vamos fazer um esforço para visualizar. Olha o híbrido sp3 que existe em todo o carbono que só realiza ligações o quê? Simples. Então, todo carbono com ligações simples sofre o quê? Hibridação sp3, cujo formato do híbrido aqui, ele tem uma geometria tetraédrica, ou seja, ele tem 4 lados iguais. E pode realizar as 4 sigmas. As 4 ligações simples, todas são sigmas. O que é uma ligação sigma? Uma junção linear de orbitais segundo o mesmo eixo. Eu posso fazer uma sigma aqui, outra sigma aqui, outra sigma aqui, outra sigma aqui. Ou seja, 4 ligações sigmas. Então, olha só, todo carbono com ligações simples, ele é formado, é constituído sempre pelo híbrido sp3, que tem esse formato aqui do orbital, uma geometria tetraédrica, beleza? Outra hibridação que o carbono pode sofrer é a hibridação do tipo sp2. Por analogia, se sp3 eu misturei um s com 3p, sp2 eu misturei um orbital s com 2 p's. É comum dos carbonos que apresentem uma dupla ligação, gente. Encontrou uma dupla ligação, esse carbono sempre sofreu a hibridação sp2. Ele misturou um orbital s com 2 p's. Olha essa lógica para ajudar vocês a lembrar do formato do híbrido.
1 mais 3 não dá 4. O híbrido tem 4 eixos dispostos no espaço de uma maneira que eles fiquem na maior distância possível um do outro. Provavelmente aqui o ângulo dá aproximadamente aqui 109 graus e 28 minutos aproximadamente. Aqui, ó, 1 mais 2, 3 eixos. O meu híbrido aqui vai ser formado por 3 eixos na maior distância possível um do outro. 3 eixos na maior distância possível um do outro, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Ângulos de 120 graus entre cada um deles. Então aqui olha o formato do híbrido SP2, ou seja, tem uma geometria trigonal plana. O trigonal planar é um triângulo plano, com ângulos de 120 graus entre cada um deles. Aí olha só, na dupla eu sei que existe uma ligação do tipo π e outra sigma. Na simples, sigma. Na simples, sigma. Ó, no híbrido eu tenho os eixos que vão realizar ligações do tipo sigma. Porque a ligação π é feita por orbitais P do tipo puros, que não participam da mistura. Ó, das 4 ligações, um é π. Não participa da mistura. Daqui a π só participam da mistura as sigmas. Olha as sigmas aqui, ó. Posso realizar uma sigma aqui, outra aqui e outra aqui. Então amarra isso. Se o carbono só tiver ligações simples, ele é do tipo sp3. Ele tem o formato daquele tetraedro regular ali. Se ele tiver uma dupla ligação, ele sofre hibridação sp2. E ele tem esse formato de triângulo plano no seu híbrido. E a última hibridação, a sp, olha a mágica. Feito a mágica, a última hibridação do carbono, sp. O nome já diz tudo, vou misturar apenas um orbital s com um orbital do tipo P. É característico dos carbonos que apresentam tripla ligação ou então apresentam duas duplas. Se liga nisso. Carbono com uma tripla ou carbono com duas duplas sofrem esse tipo de hibridação, ou seja, se misturou apenas um orbital S com um orbital do tipo P. Um S mais um P, 1 mais 1 dá 2. 2 eixos na maior distância possível um do outro. Seria formando um ângulo assim, um ângulo reto, ou 180 graus? Na maior distância, 180 graus. Então, ó, no híbrido, eu tenho um eixo apontando para um lado, outro eixo apontando para outro lado. Em cima desses eixos, lembra, só pode acontecer que tipo de ligação? Sigma. Está aqui o híbrido com ângulo de 180 graus e geometria linear. Então, se eu encontrar um carbono com uma tripla ou um carbono com duas duplas, eu tenho que lembrar, ele sofre hibridação sp. Misturou um S com um P. E o seu orbital híbrido tem o formato linear. No qual, nesse híbrido, ó, ele pode realizar uma sigma nesse eixo, outra sigma nesse eixo. Ó, só duas. Vamos ver a estrutura? Na π, na tripla, duas são π e uma é sigma. Na simples, sigma. Ó, duas sigmas apenas. Duas sigmas, uma desse lado, outra desse. Nas duas duplas, π, sigma. π e sigma. Duas sigmas, uma desse lado, outra desse lado. Vamos pôr em prática a identificação da hibridação do carbono? Olha a mágica. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa noção de identificar a hibridação do carbono nessa estrutura plana aqui no quadro. Digamos que eu tenho que identificar a hibridação de cada carbono. Eu sei que são os 3 tipos. Ou vai ser sp3, ou sp2, ou sp. E eu conheço pelo tipo de ligação. Se eu encontrar carbono só com ligações simples, sp3. Se eu encontrar carbono com apenas uma ligação dupla, sp2. E se encontrarmos carbonos com uma tripla ou então com duas duplas, vai ser sempre o híbrido sp. Bora lá? Ó, eu sei que o hidrogênio é monovalente, só faz uma ligação simples, então 3 ligações simples. Aqui, carbono, ligação simples. Então, nesse carbono só tem ligações simples. Quando tem dupla ou tripla, você já visualiza logo, de maneira estrutural, é assim.
Então, ó, como eu sei que aqui só tem ligações simples, um carbono só com ligações simples, ele é o híbrido sp3. Mas esse carbono já contém uma dupla. Se contém uma dupla, sp2. A dupla também está nesse carbono, então ele é sp2. Esse carbono aqui só tem ligações simples com outros carbonos, sp3. Esse carbono aqui só tem ligações simples, sp3. Esse carbono só tem ligações simples, sp3. Esse carbono tem tripla. Quem tem tripla ou duas duplas, sp. sp. E esse também tem a tripla, sp. Carbono só com ligações simples, sp3. Carbono com dupla, sp2. Como eu quero só a hibridação do carbono, os outros átomos não importam. Então, se eu quisesse contabilizar quantos sp3, quantos sp2 e quantos sp. Identifiquei, conta e anota. sp3, vamos contar. 1, 2, 3, estou marcando para não contar mais de uma vez. 4, 5 carbonos sp3. sp2, 1, 2 e 3. E sp, 1 e 2. Beleza? Olha só, vou fazer um negócio com vocês. Agora eu vou fazer uma estrutura, não necessariamente essa daqui. Eu vou fazer uma estrutura orgânica a nível de orbitais híbridos, usando os orbitais híbridos se ligando um no outro, para que nós possamos identificar cada tipo de sigma presente na estrutura. Olha a mágica. Olha, pessoal, para não perder muito tempo, eu vou fazer uma estrutura bem simples a nível de orbitais atômicos, orbitais híbridos, ok? Se liga numa coisa, normalmente vocês não vão ter que fazer esses desenhos nas provas, eles vêm lá desenhados, bem bonitos, bem assim com uma certa coloração para você distinguir quem é um orbital, quem é outro, um mais claro, às vezes mais escuro. Então você não vai ter o trabalho de desenhar isso. Eu vou desenhar para ver se facilita a explicação para vocês, mas não precisa. Só precisa identificar cada um deles e identificar o tipo de ligação sigma em cada um. Olha só, vou tentar representar essa molécula aqui a nível de orbitais moleculares, orbitais híbridos, ok? Então vamos lá. Primeiro eu identificar a hibridação de cada carbono. Esse carbono só tem ligação simples. Ele é um sp3. Aqui também é sp3. Aqui já é sp2 porque tem dupla. E aqui é sp2 porque tem dupla. Olha só, eu tenho uma ligação sigma unindo um híbrido sp3 a outro híbrido sp3. Lembra, a sigma ela acontece segundo um único eixo. Então eu vou colocar aqui o eixo imaginário. O eixo imaginário no qual vai se ligar um carbono ao outro carbono, ok? Vou representar por esse ponto o núcleo desse carbono, de número 1, chama-se carbono 1, e o núcleo desse carbono 2, ok? Eles sofrem uma ligação do tipo sigma, junção em cima de um único eixo. E eles são hibridizados sp3. Lembra que o sp3, um S mais 3p, 1 mais 3, 4 eixos, é o tetraedro. Tenta desenhar o tetraedro, é tridimensional, tenta desenhar a partir daqui, ó. Um eixo, aqui já conta, ó, 1, 2, 3, 4. Tentar fazer o mais 3D possível. Outro sp3, ó, um eixo aqui, 2, 3, 4. O mais 3D que você conseguir, só para você entender. Então, vou fazer aqui, ó. Aqui é o híbrido sp3, ó. Um lóbulo, 2, 3, 4. Aqui já é um carbono. O do outro carbono, ó. 1, 2, 3, 4. E em cada eixo daqui só pode acontecer que tipo de ligação em cima de cada um desses eixos? Sigma. Essa daqui é uma sigma, no final eu identifico ela. E em cima desses eixos também só pode acontecer sigmas. Com quem? O hidrogênio. O hidrogênio, ele se combina usando um tal do tipo
S. O cloro vai se combinar usando a orbital do tipo P. Para provar isso, é você distribuir, quando você for lá na camada de valência, os orbitais sempre preenchidos do hidrogênio é S e do cloro é P. Esse carbono se liga a 3 hidrogênios, são 3 sigmas. Olha os hidrogênios, vou fazer um hidrogênio aqui, uma sigma, outro hidrogênio aqui, outra sigma, outro hidrogênio, outra sigma. Lembra, os hidrogênios são representados pela esfera do orbital S. Nesse carbono aqui tem 2 hidrogênios. Um sigma, 2 sigmas. Aí ele se liga a um terceiro carbono, só que esse terceiro carbono é sp2. E esse terceiro carbono tem dupla. Vamos fazer aqui, vamos fazer de conta que aqui é o núcleo desse terceiro carbono. Se ele tem dupla, ele é sp2. Um S com 2 P's. 1 mais 2, 3. 3 eixos na maior distância possível entre eles, dá o triângulo plano. Então, olha só. Conto esse eixo 1, 2 e 3. Então, ó, esse carbono aqui, sp2, um eixo, 2 eixos, 3 eixos. Olha a sigma que acontece entre eles, está aqui, ó. Olha a representação, a junção em cima de um único eixo. O outro carbono também tem a dupla, sp2, 3 eixos também. Vamos supor que aqui é o núcleo dele, ó. O núcleo do outro carbono, um eixo, triângulo plano, 2, 3 eixos. Está aqui o último carbono, híbrido sp2, triângulo plano. Está aqui, olha o overlap em cima do mesmo eixo, sigma de novo. Bora lá. Esse carbono tem um hidrogênio, ó, esfera, é o formato do orbital do hidrogênio. Esse carbono tem um hidrogênio, posso escolher onde colocar aqui, que é representado pelo orbital esférico, e tem um cloro, que é representado pelo lóbulo, que representa o orbital do tipo P. Tá faltando alguma coisa aí, tá? Na dupla, ó, π e sigma. Eu representei todas as sigmas, só não representei ainda a ligação π. Vamos lembrar que a π é formada apenas por orbitais do tipo P, em eixos diferentes e paralelos. A ligação π, esses orbitais P que formam as ligações π, são chamados orbitais P puros. Eles não participam da mistura, eles não participam da hibridização. Então, são P puros. Então, eu tenho um orbital P puro desse carbono sp2, que eu representei lá aqui, ó, um eixo que não faz parte da hibridação. Vou fazer numa coloração diferente, ó. O híbrido é esse vermelho aqui, sp2. Esse aqui é o orbital P puro, que não participa da hibridação. E no outro, que também tem a π, tem um orbital P puro, que não participa da hibridação. Vou representar aqui, ó, também diferente. Não está misturado, ele é P puro. Eixos diferentes e paralelos. A π, os 2 toques, mas que correspondem apenas a uma ligação. Digamos que chega na prova, tu tem uma estrutura assim, a nível de orbitais atômicos. Aí a prova cobra, identifica os tipos de sigmas que existem nessa estrutura. Lembra, você não vai ter que desenhar como eu desenhei. Só identificar as ligações do tipo sigma. E como é que eu identifico? Pelos orbitais que se juntaram para formá-la. O nome da sigma é o nome dos orbitais que se juntam. Então, bora lá, vamos identificar. Bora lá. Esse híbrido tem 4 eixos. Se ele tem 4 eixos, ele é um sp3. Aqui eu tenho uma sigma. Essa sigma aqui une quem? Um orbital S ao híbrido sp3. Então eu tenho a sigma S, sp3. Aqui outra sigma. Une quem? Ó, junção linear no eixo só. Une um orbital S a quem? A um híbrido com 4 eixos, que é o sp3. Sigma S, sp3 ou sp3, S, a sequência não interessa. Junção aqui em cima do mesmo eixo, sigma de novo. Une quem? Um S a um híbrido com 4 eixos, ao sp3, identifiquei? Aqui outra sigma.
Essa sigma une um sp3 a outro híbrido, um 4 eixos sp3. Então, essa sigma aqui é uma sigma sp3, sp3. Sigma aqui, ó, une um S a quem? A um híbrido sp3. Outra sigma une o S ao híbrido sp3. Olha essa outra sigma aqui. Une o sp3, 4 eixos, a um híbrido 1, 2, 3, só 3 eixos, sp2. A π você não considera, porque a π são orbitais p puros, não fazem parte do híbrido. Então você só considera, só tem as sigmas, ó, são 3 eixos, é um sp2. Eu vou unir um sp3 a um sp2. Então essa sigma aqui é a chamada sigma sp3, sp2 ou sp2, sp3. A ordem não interessa. Aqui eu tenho outra sigma. Aqui eu estou unindo S a um orbital híbrido com 3 eixos, que é o sp2, 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 S. Aqui eu tenho uma sigma. Nessa sigma, o que é que eu estou unindo? sp2 a outro híbrido sp2. Então, sp2, sp2. A próxima sigma está aqui, ó. Um quem? Um S a quem? É um híbrido sp2. E, finalmente, finalizando aqui, sigma que une quem? Orbital em forma de lóbulo altere, P. Híbrido com 3 eixos, sp2. E assim você identifica cada uma das sigmas. Vale lembrar que vocês não teriam a necessidade de desenhar isso aqui. O desenho vem pronto, vocês só vão ter que interpretar. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, que é a continuação dessa introdução. Valeu!